Deixa eu só falar sobre o transbordo da sua vida, por exemplo, sobre a minha, para vocês entenderem como é que isso vai passando de pessoa para pessoa. Então, eu conheço o Fernando Vocês e conheceram recente? tem 4 anos. 4 anos. É. Então, eu conheço o Fernando e eu tenho uma história diferente. Eu tenho um pai muito presente, uma família muito estruturada, mas do qual eu nunca tinha escutado um eu te amo e nem dito um eu te amo para o meu pai. Logo que eu conheço o Fernando, nós participando de uma vigília, e eu falo para ele assim, falo, Fernando, cara, eu tenho um grande medo na minha vida. Se tem uma coisa que me incomoda é isso. O que que é? Eu falei, eu tenho muito medo do meu pai morrer, porque eu sei que eu vou travar as 4 rodas o dia que eu souber que meu pai morreu e eu não consegui dizer isso para ele. Só que como a nossa criação foi uma criação muito rústica, assim, num sistema muito antigo, eu nunca pude dizer isso pro meu pai. Eu não tenho, rapaz, só de eu pensar isso, eu sou, o coração acelera, eu não tenho como dizer isso pro meu pai. O Fernando, não, mas você precisa dizer e tudo. Eu falei, cara, eu não vou nem falar que eu vou me comprometer, porque isso não, eu não tenho essa Difícil. capacidade. Isso é difícil. Eu sabia que eu ia levar isso para uma vida de sofrimento, uma vida de depressão, quando eu perdesse o meu pai, porque eu ia falar assim, cara, por que eu não disse? Eu tinha essa visão. Passado uns 2, 3 meses, o Fernando vai na empresa fazer um lançamento lá de um selo e tinha lá umas 30, 40 pessoas na sala de treinamento. E o Fernando não sabia que meu pai estava nessa sala e o Fernando não conhecia o meu pai. E estava lá o meu pai e a minha mãe. E no meio de uma dinâmica lá, que poderia ter sido com qualquer uma das pessoas que estavam lá, o Fernando começa a falar diretamente com meu pai. Ele pergunta o nome dele, ele fala, Ademar. O Fernando, o senhor é o pai dele? Ele falou, sou, né? Nós temos o mesmo nome, eu sou Ademar Júnior. E aí ele falou assim, olha, o senhor sabia que o grande sonho da vida dele é poder dizer pro senhor que ele o ama? Mas que ele nunca conseguiu fazer isso. Fernando tem esses problemas. Você conta essa coisa pra ele, aí pode ficar tranquilo que ele vai te colocar numa saia justa. Né? Ele não vê aquele mix de emoção, não, eu mato ele, eu abraço não, mas ele. exatamente. Eu não sabia se eu matava o Fernando ou se eu abraçava meu pai. Mas enfim, meu pai veio pra frente e meu pai, está gravado inclusive, e meu pai disse, olha, e se existe uma grande frustração na minha vida, é porque eu nunca consegui realmente dizer isso para os meus filhos, mas porque eu recebi isso também. Eu nunca consegui escutar isso dos meus pais, então eu não aprendi essas manifestações de amor. Mas eu me cobro muito, isso é muito doído para mim, porque eu sei que eu preciso falar isso. Né? Enfim, nós enchemos as camisas de catarro, né? Mas não ficou só por aí, aí veio minha irmã que estava nessa sala também, trazendo a mesma dor, uma dor que ela carregava também desde sempre, porque ela sentia da mesma forma. E por fim veio a minha mãe falando, olha, eu inclusive estava marcando um psicólogo para ir entender, fazer uma terapia para entender por que eu não conseguia, por que a gente tinha essa trava. Embora a gente expresse isso muito bem, que a gente os honre e que, né, a gente nunca conseguiu dizer isso um para o outro. E, bom, enfim, aí vocês vão percebendo os Legos, né? Sim. Aliás, depois precisa mandar uma carta pro pessoal que produz o Lego para ver se, porque nós falamos tanto em Lego aqui, para ver se vocês pagam um royalty aí para nós. Né? Patrocínio. Mas aí a gente vai percebendo os Legos, que é isso, quer dizer, a partir de um sofrimento do Fernando, de uma ressignificação, isso de ódio vira amor e isso começa a transbordar na vida de outras pessoas, né? E esse é um exemplo de milhões e milhões de exemplos que nós poderíamos dizer aqui do poder do amor agindo na vida das pessoas, até desembocar na cidade, levando essa mensagem de um por um, né? E quer ver como é que transborda, Ademar? Quer ver, ó? Vocês não vão ver, né? Vocês estão aí. Mas qual foi a última vez que você disse eu te amo pro seu pai? Você? Rapaz, deve ter pelo menos uns 10 anos. Viu? Quantos anos você tem? 31. Até mais, inclusive, pensando por esse lado. Tem 31, né?
Você ainda era criança. Ainda era criança. Eu imaginei, por isso que eu perguntei quantos anos você tinha. Seu pai é vivo? Vivo. Vocês entendem? Que eu não tô contando essa, porque de repente, se tem hora que o povo me dá pressão pra eu contar essa história, eu não conto porque eu não sinto vontade de contar. Eu falo, não, hoje eu quero falar outras coisas, eu não vou contar essa história. E falo outras coisas. Mas hoje, em especial, eu quis começar contando essa história. Por quê? Porque eu sei que tem alguém aqui nessa sala que precisa ouvir essa história. E eu sei que tem milhares de pessoas que vão ouvir essa história também depois quando vocês publicarem esse momento aqui, né? Sim, com certeza. Então, a palavra é direta. Não sei a história, não sei o que tem que ser, mas olha só, mudou alguma coisa depois, Ademar, depois do seu Eu Te Amo? Com certeza, com certeza. O fluir na minha vida eu sinto com muito mais. Porque tinha alguma coisa represada. Tudo que fica entupido ali é uma tubulação entupida, né? Porque eu tinha essa cobrança. Cara, mas como é que eu não consigo dizer isso pro meu pai? Como é que eu não consigo dizer isso pra minha mãe? Como é que, né? Apesar de nós vivermos essa vida, uma vida muito boa, a gente não tem problema, a gente não tem... Mas existia essa trava, ou seja, existia algo que não fluía. A partir do momento que você libera isso, você libera o fluir, né? E quando o amor flui, quantas coisas se desdobraram na minha vida a partir desse episódio.